Vamos saber como está o mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o nosso mercado financeiro com as principais informações da economia, do mundo das finanças. Hoje o mercado repercutindo as declarações polêmicas do presidente Lula, sempre criticando o mercado financeiro. Já disse recentemente que o mercado financeiro não tem coração, só pensa no lucro, não pensa no social. E ontem disse que a independência do Banco Central é uma grande bobagem. Eu particularmente discordo. Segundo o presidente Lula, não faz diferença nenhuma se o Banco Central é independente ou não, basta ver o desempenho de Henrique Meirelles no governo dele lá atrás, entre 2003 e 2010, foi um desempenho muito bom. O presidente Lula também criticou a meta de inflação, que segundo ele é muito baixa, uma meta de 3,5%, 3,25%, 3%, é muito baixa para os padrões brasileiros. Ele defende uma meta maior de 4,5%, porque segundo ele, se a meta não é tão baixa, isso não obriga o Banco Central a ficar subindo juros e desacelerando a economia. Bom, obviamente que eu respeito as palavras do presidente Lula, mas discordo. Eu acho que o Banco Central independente foi uma grande conquista da sociedade brasileira, foi um grande legado que ficou do governo Bolsonaro e é justamente a independência do Banco Central que nesse momento dá tranquilidade ao mercado financeiro para uma transição de um governo de direita para um governo de esquerda. Não existisse agora o Banco Central independente, o dólar, na minha opinião, não estaria tranquilo na casa de R$ 5,20. Já estaria acima de R$ 6 diante de tantas declarações negativas da equipe do governo Lula contra, por exemplo, a responsabilidade fiscal. Mas daqui a pouquinho a gente vai conferir como está o mercado financeiro hoje em queda no Brasil e no mundo inteiro. E outro ponto que também assusta o mercado financeiro envolve o debate do salário mínimo. Por quê? Porque não tem dinheiro para dar um reajuste maior do que o atual salário de R$ 1.302. Acompanhe a reportagem de David de Tarso. 1.302. Este é o valor estabelecido pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, anunciado nesta quarta-feira pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Durante a campanha, Lula fez a promessa que reajustaria o valor em R$ 1.320, acima da inflação. Muitos brasileiros esperavam por esse aumento, como o vigilante Jailson Souza. R$18 a mais é um pacote de arroz. O arroz hoje está R$18. Em reunião com frentes sindicais, o presidente e o ministro receberam a proposta de reajustar o salário mínimo em R$ 1.343. Mas o governo afirmou que é impossível fazer isso nesse momento. O governo criou um grupo de trabalho que discutirá propostas para o aumento real do salário. A expectativa é que haja a elaboração de uma proposta para a política de valorização do salário mínimo em até 45 dias. A tendência é que o novo valor seja apresentado em 1º de maio, quando é celebrado o Dia do Trabalho. Segundo o ministro da pasta, serão feitas análises econômicas da situação do país. Estamos instituindo um grupo de trabalho que discutirá a valorização, a política de valorização do salário mínimo. Igualmente aconteceu lá em 2005, 2006, junto, visita o valor do presente ano. Esse trabalho que vai resultar se o salário mínimo de 1.302 vai ser para o ano todo ou se ele poderá ser revisado até maio. Ok? Então essa é a definição de hoje, portanto, hoje é 1.302, maio pode ser que haja alteração a partir desse trabalho que nós vamos construir. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, também nesta quarta-feira, quando anunciou o novo teto do salário mínimo, fez uma comparação com a atividade de entregadores e motoristas de aplicativo com o trabalho escravo. Nós acompanhamos a angústia de trabalhadores e trabalhadoras aplicativos que muitas vezes têm que trabalhar 14, 16 horas por dia para poder levar o pão e leite para casa. Isso no meu conceito de trabalho, isso beira a trabalho escravo. Portanto, aqui as empresas de aplicativo, das plataformas, não se assustem. Não há aqui nada demais, a não ser o propósito de valorizar o trabalho.
valorizar o trabalho e trazer a proteção social. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, recebe nesta manhã sindicalistas para discutir a situação dos trabalhadores de aplicativos. Não tem dinheiro para aumentar o salário mínimo, talvez a partir de maio, disse o ministro do Trabalho. E outro problema do governo Lula é que também não tem dinheiro para cumprir a promessa de isentar de imposto de renda todos os trabalhadores até R$5 mil. Portanto, promessas que foram feitas na campanha vão ter que aguardar porque não tem espaço no orçamento. Queria chamar para a nossa conversa aqui o nosso convidado, o Rodrigo Cohen, ele que é cofundador da Escola de Investimentos. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Luiz, obrigado pelo convite. Sou seu fã, então estou aqui para poder responder o que vocês pedirem. Opa, o prazer é todo nosso. Rodrigo, como é que você enxerga, do ponto de vista dos investidores, toda essa incerteza fiscal que nós temos e como isso afeta os investimentos? Olha, eu acho que realmente a entrada de um novo governo, né, como você mesmo mencionou, né, a gente tinha um governo de direita e agora a gente tem um governo de esquerda. Isso traz para o mercado, traz para a gente, né, um certo medo, uma certa insegurança do que pode acontecer, mas eu, independente de posição política, né, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Então, eu acho que, no final das contas, as coisas podem dar certo e podem ir bem. A gente hoje tem sinalizações, na minha opinião, muito boas em relação ao Haddad, em relação a Simone Tebet, em relação ao Alckmin, que é quem está cuidando lá da parte da economia, né? Então, acho que, independente de posição política, eu acho que isso pode favorecer o Brasil, sim. Boa, Rodrigo, é isso aí. Temos que buscar oportunidades e forma de ganhar dinheiro, independentemente das ideologias dos governos de plantão. Eu vou aproveitar para conferir o mercado financeiro, antes de continuar a entrevista com o Rodrigo, porque claro que essas declarações do presidente Lula não agradam o mercado financeiro, não ajudam em nada no crescimento do nosso mercado de capitais. E hoje a Bolsa abriu em baixa, a gente vai ver aqui no gráfico, o índice Bovespa em queda de 0,33% aos 111.856 pontos, repercutindo essas declarações do presidente Lula que eu mencionei no início do nosso programa. No gráfico seguinte, vai ver que o dia é ruim no mundo inteiro, basicamente. Na Europa, forte queda das bolsas hoje. Aos poucos vai caindo a ficha dos investidores de que é um ano de baixo crescimento. Aliás, a previsão para a Europa é crescimento zero neste ano inteiro. E nos Estados Unidos, crescimento medíocre de apenas 0,5%. Então, claro que isso se reflete na Bolsa. Observem aí, Frankfurt caindo 1,8%, Londres 1,25%, Paris quase 2% e Madrid 2,20%. Na Ásia, tivemos apenas a alta em Xangai de quase 0,5%, Tóquio caiu 1,44%, Hong Kong caiu 0,12%. E nos Estados Unidos, esse vermelho que vocês enxergam aí é do fechamento de ontem, porque o mercado americano abre daqui a pouquinho, às 11h30, pelo horário de Brasília, e infelizmente o índice futuro das bolsas americanas indica uma abertura em queda também nos Estados Unidos. E por fim, é normal quando a bolsa cai aqui, o dólar sobe um pouquinho, acho até que o dólar está subindo pouco aqui no Brasil, acho que o Banco Central tem um papel importante na independência, que garante, se precisar subir juros, vai subir para controlar a inflação, por isso que o dólar, a gente vai ver no próximo gráfico, sobe agora 0,10%, vendido a R$ 5,19, o euro 0,23% de alta, 5,61, Bitcoin subindo 0,33% aos 20.782 dólares. Então vou chamar de volta o Rodrigo Cohen, que é cofundador da Escola de Investimentos. Rodrigo, nesse mar de incertezas, né, ideologias à parte, como é que a gente pode orientar o investidor brasileiro a proteger o seu dinheiro? A gente tem, por um lado, uma renda fixa pagando juros muito altos, por outro, uma bolsa de valores com oportunidades, porque muitas ações caíram, e tem também oportunidades no exterior. Como é que você orienta os nossos investidores? Eu acho que a resposta já veio aqui na sua pergunta, essas três modalidades, são três modalidades, na minha opinião, muito boas. O que vai mudar em relação à diversificação de cada um, em relação à escolha de cada um, é o perfil de risco. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente vai investir é saber qual é o nosso perfil de investidor. Nós somos conservadores, moderados ou agressivos. E aí, baseado nisso, quanto mais conservador, mais renda fixa, quanto mais moderado, você já pode colocar um pouco investimento no exterior, atrelado ao dólar, né, e um pouquinho em bolsa, e quanto mais agressivo, aí sim você pode colocar menos em renda fixa
e mais em bolsa. Eu acho que, na minha opinião, realmente, essas 3 modalidades aí têm muito a entregar para a gente em 2023. Muito bem, eu já continuo com o Rodrigo, quero trazer aqui uma outra notícia de hoje importante. Saiu o desemprego do mês de novembro e uma ótima notícia, a taxa caiu para 8,1%. Observem no gráfico, quem acompanha por imagens, nós tínhamos há um ano o desemprego de 11,6%, caiu agora para 8,1% em novembro do ano passado, é o menor patamar desde abril de 2015. No próximo gráfico a gente vai ver pela quantidade de pessoas desempregadas, também vem melhorando. Claro que ainda tem aí quase 9 milhões de pessoas procurando emprego, ainda é muita gente, evidentemente, mas a melhoria é clara, basta olhar para os gráficos, porque não dá para brigar com os números. Inclusive, aquela história de que ficou uma herança maldita do governo Bolsonaro, independentemente da ideologia, não está em questão aqui. Não é verdade, basta olhar para os números, é o menor desemprego desde abril de 2015. E no último gráfico, um outro dado positivo que é a recuperação da renda. Então também não tem aquela história de que o emprego está melhorando, mas o salário está diminuindo. Não é verdade, isso aí é ganho real, segundo o IBGE, nos últimos 12 meses, o ganho real médio do trabalhador, portanto, acima da inflação, foi de 7,1%, ou seja, desemprego melhorando e renda também melhorando. Então é inegável que o governo Lula está herdando um bom momento da economia. Agora, também é verdade que esse ano vai ser um ano de crescimento menor. E não é exatamente por culpa do governo Lula. O mundo inteiro vai crescer menos esse ano por conta da alta de juros para combater a inflação. O Brasil é a mesma coisa. O Banco Central subiu juros, Selic está alta em 13,75%. Isso vai naturalmente desacelerar o crescimento econômico do Brasil esse ano. A gente vai sair de um ritmo de 3% para um ritmo de 1%. Agora, o governo Lula pode ajudar esse crescimento econômico desse ano e do ano que vem se parar com esse tipo de discurso negativo contra o mercado financeiro, se avançar com a reforma tributária e principalmente se a equipe de Fernando Haddad apresentar uma boa regra fiscal para substituir o teto de gastos. Então eu queria chamar de novo o Rodrigo Cohen, que é cofundador da Escola de Investimentos. Rodrigo, você falou há pouco de diversificação dos investimentos. Algumas dúvidas que eu tenho. Para a pessoa que está com muito medo do futuro do Brasil, faz sentido colocar moedas, dólar, câmbio para dentro dessa cesta de investimentos, ou é melhor comprar ativos no exterior? E a segunda pergunta, que eu sei que é bem polêmica, há muitas divergências, se faz sentido para você ter criptomoedas, a gente conhece a mais famosa de todas é o Bitcoin, se faz sentido ter esse tipo de ativo dentro dessa cesta de investimentos? Ótimas perguntas. Bom, primeiro em relação ao dólar, né? O dólar, ele é considerado porto seguro dos investidores no mundo inteiro. Tanto que quando a gente tem algum evento, né, que traz uma adversidade, traz um medo, uma insegurança para todos os investidores, todo mundo vai para o dólar ou para o ouro também, que é onde as pessoas tendem a se sentir mais protegidos de qualquer oscilação do mercado. Quando a gente fala de Brasil, qualquer motivo que faça com que a nossa bolsa caia ou com que a nossa economia não vá bem, o dólar acaba subindo. Então, em geral, é assim, a bolsa sobe, o dólar cai, ou a bolsa cai, o dólar sobe. Então, quem acredita que esse ano não vai ser um ano bom, é, obviamente, um motivo bom você colocar o dinheiro em dólar, tá? Seja aqui no Brasil, ou seja fora. Se você tem uma visão ainda pior, é melhor você mandar o dinheiro lá para fora, como muita gente está fazendo esse ano, estou percebendo, para que você não corra risco dele ficar preso aqui no Brasil por algum motivo, alguma coisa que o governo possa fazer. Então, a gente tem as duas modalidades, mas eu acho que independente de qualquer coisa, vale a pena sim você ter uma parcela em dólar dos seus investimentos, independente do seu perfil de risco, dependendo do que você acha que pode acontecer com o Brasil. Em relação às criptos, eu sou um fã de criptomoedas, eu falo para aqui para os meus seguidores que eu estou compradaço, tá? Eu estou compradaço em Bitcoin, a gente conseguiu agora comprar muito barato, o Bitcoin estava agora 16 mil dólares, 15 mil dólares, agora subiu, né? Ontem bateu 21 mil, agora está 20.800 aqui. Então, acredito eu que o Bitcoin tem um upside, né? Tem espaço para subir bem grande. Há quem diga que vai bater 100 mil dólares até o final do ano. Então, quem entrar agora, não estou recomendando, mas quem entrar agora, pelo menos um pouquinho, tem uma chance aí de, né, ter um retorno positivo. Boa, boa. É que o Rodrigo é jovem, ele tem muito tempo para esperar o Bitcoin subir. Rodrigo Cohen, cofundador da Escola de Investimentos. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Valeu, até a próxima.
E para encerrar o mercado financeiro, mais uma boa notícia. A gente falou há pouco do desemprego que caiu em novembro, a renda do brasileiro que subiu em novembro e o faturamento da indústria também cresceu no mês de novembro, segundo a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Acompanhe a reportagem de Camila Yunes. O relatório da CNI apontou avanços no faturamento, na massa salarial e no rendimento médio do setor no mês de novembro. Alguns números bateram recordes. O faturamento avançou pelo segundo mês consecutivo, atingindo o patamar mais alto desde 2015. O gerente de análise econômica da Confederação Nacional das Indústrias, Marcelo Azevedo, classifica os indicadores como positivos. Massa salarial e rendimento médio do trabalhador da indústria, seguindo uma sequência de altas também e refletindo uma melhora no mercado de trabalho, também atingiram os maiores valores desde 2020. São números bastante positivos. As outras variações de variáveis mais ligadas à atividade industrial, por sua vez, mostraram resultados positivos, mas muito leves de crescimento na comparação com o mês anterior. O levantamento é feito mensalmente desde 1992, com o objetivo de avaliar a evolução da atividade industrial em um curto prazo. Para esse balanço, são usadas variáveis como emprego, faturamento, remuneração e utilização da capacidade instalada. Os dados, no entanto, não sugerem uma melhora robusta do setor. Isso porque a utilização da capacidade instalada, horas trabalhadas e acomodação de emprego tiveram uma variação pequena. Marcelo Azevedo avalia que falta impulso para um crescimento maior. Então, em resumo, a gente vê um quadro que a indústria mostra falta de certos impulsos para continuar a atividade crescendo mais, mas, por outro lado, as variáveis ligadas ao rendimento do trabalhador e o rendimento da própria indústria seguem bastante positivos. Segundo a CNI, o emprego industrial permaneceu estável em novembro. O comportamento recente reforça a acomodação do ritmo de crescimento do emprego, que registrou sucessivas altas entre o segundo semestre de 2020 e o segundo semestre de 2022. Na comparação com novembro de 2021, a alta foi de 0,8%. E para encerrar o mercado financeiro, uma última informação: as ações das lojas americanas caem agora mais 20%. Vamos lembrar que há uma semana deu o escândalo bilionário, lá mais de 20 bilhões de fraude contábil. A ação que valia R$12 na semana passada vale agora R$1,40, o que representa no acumulado uma queda de 88% nas ações das lojas americanas. E com essa informação eu encerro o mercado financeiro. Voltamos amanhã às 11h15 ao vivo. É com você, Cláudia Bartel. Obrigada, Luiz Arthur Nogueira. Prejuízo para muita gente nessas ações despencando dessa forma. Obrigada, Luiz. Um bom dia aí para você.